O significado da ascensão. No caminho espiritual, começamos nossa jornada estudando a verdade, aprendendo e praticando a verdade. Nós nunca alcançamos a meta da realização, entretanto, até que alcançamos além da mente e seu conhecimento da verdade, até tornarmos-nos a verdade. Aquilo que estou procurando, eu sou. No monte, em elevado estado de consciência, Moisés percebeu o eu sou, e assim se tornou o eu sou. No entanto, ainda havia um sentido de Moisés, como é evidenciado pelo fato que ele falou de si mesmo como sendo lento no falar. A realização do eu sou prevaleceu, no entanto, e com essa grande iluminação, chegou a um tal nível de consciência que ele foi capaz de conduzir os hebreus da escravidão para a terra prometida. Se Moisés tivesse sido capaz de crucificar ou abandonar completamente o sentido mortal de si mesmo que ainda permanecia, ele teria sido capaz de entrar na terra prometida ou no céu. Mas ele ainda estava preso por um senso finito de si mesmo. Jesus, no entanto, não apenas conhecia a verdade, mas compreendia e tornava-se a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No entanto, um sentido de Jesus, o homem, ainda permaneceu, porque ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Esse senso pessoal de si mesmo teve que ser crucificado, como eventualmente deve ser em todos nós, ou não ascenderemos à terra prometida, à realização de nossa identidade espiritual. A percepção de Jesus da necessidade da crucificação, de elevar-se acima do aparente sentido mortal de si mesmo, permitiu-lhe fazer a ascensão. A ascensão é sempre a mesma, subir acima da mente, acima de conhecer a verdade, até a própria verdade. Em muitas aulas e até mesmo em alguns dos escritos, eu disse que não entendia o motivo da crucificação de Jesus. Por que aconteceu ou por que teve que acontecer, se era mesmo necessário. Isso me intrigou e eu admiti francamente isso. Não foi até o ano de 1963, quando eu mesmo passei pela experiência, que a razão e a necessidade da crucificação de Cristo Jesus me foram reveladas. De alguma forma, depois dessa experiência, a memória dela passou de mim e eu não pude trazê-la à lembrança consciente, até que, mais tarde, a cena inteira me foi revelada novamente, quando eu passei pela experiência da ascensão, subindo acima da mente, até a verdade ela mesma. O significado da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Isto é o que eu ouvi na afirmação de Jesus: aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Ele revelou que tinha atingido a meta do eu sou. Eu sou o caminho. Tu que me vês, tu vês a Deus, pois eu e Deus somos um. E há uma experiência em que ele provou isso. Ele levou 3 discípulos para o Monte da Transfiguração, que novamente é a alta consciência, e ele revelou a eles os profetas hebreus que deveriam estar mortos. Mas, para o seu sentido esclarecido, eles não estavam mortos, e ele provou a seus discípulos que eles estavam vivos, e que eles estavam com ele na forma. Se ele os traduziu em forma visível, ou se ele traduziu a si mesmo e os discípulos de forma invisível, não faz diferença,
porque é a mesma experiência. Ele traduziu, ele demonstrou a seus discípulos a verdade que ele mais tarde provou. Eu dou a minha vida para que eu possa tê-la de novo. Eu posso andar no reino invisível e posso voltar, porque eu sou o Espírito, eu sou o caminho. Por causa da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, eu entendo agora que a crucificação não era necessária para ele e que ele poderia ter evitado isso. Enoque foi arrebatado sem conhecer a morte. Elias foi levado sem conhecer a morte. Isaías também pode ter sido arrebatado. Portanto, foi-me mostrado através da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração que ele poderia ter sido levado sem conhecer a morte. Mas quando ele tomou conhecimento da traição, do julgamento e da ameaça da crucificação, ele escolheu aceitar a morte corpórea, a fim de revelar aos seus discípulos que a morte não é uma experiência, mas um sentido ilusório que deve ser entendido e visto através dela. A morte não é uma condição pela qual uma pessoa realmente passa. Não há morte. Ninguém nunca morreu. Deus não tem prazer na morte. A morte é uma experiência apenas do sentido corpóreo, o sentido que atesta que somos físicos, mortais, finitos. Mas a própria morte nunca é uma experiência do nosso verdadeiro ser. Ao permitir-se experimentar a morte corpórea, Jesus revelou que não há morte, e revelou-se no que parecia ser a mesma forma corpórea com todas as suas feridas. Então, tendo servido a esse propósito, ele não tinha outra função aqui na terra. Sua presença continuada seria apenas um embaraço para seus discípulos, para Roma e provavelmente para si mesmo. Jesus ascendeu da forma corpórea, ele foi arrebatado. Isso pode ser interpretado como ele se elevar da mente. Ele se elevou acima da própria mente, porque é só na mente que o sentido corpóreo pode ser considerado, não nas faculdades espirituais. Em nossas faculdades da alma, somos espírito. Nós nos vemos uns aos outros espiritualmente. Quer estejamos aqui neste plano, quer olhemos para aqueles que já foram para o outro plano, ou para aqueles que ainda não nasceram.